Glória a Deus. Estou iluminado mesmo hoje. Jesus. É muita luz. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem, aliás, não uma mensagem, um tema que Deus tem ministrado muito ao meu coração. E vocês sabem, é o tema preferido do pastor Ralph, fala sobre renovação da mente. Então não vou falar nada novo essa noite. Eu creio que o Espírito Santo vai estar te alertando para algumas coisas e também confirmando atitudes nossas que precisam permanecer, se elas são boas, precisam permanecer, para que a gente, nesse ano de 2014, continue avançando diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês hoje, o tema da mensagem é com quem Deus pode contar. Vira para o teu irmão e pergunta para ele, com quem Deus pode contar? Você pode responder com fé? Vou dar mais uma chance. Amém? Pergunta para o seu irmão, com quem Deus pode contar? Responda para ele com fé. Amém. Glória a Deus. Então já vamos começar a trabalhar na questão da mente, na verdade. Botar a nossa cachola para funcionar diante dos princípios e da palavra do Senhor. Queridos, com quem Deus pode contar? Eu quero trabalhar hoje o tema, dentro desse tema com um homem que a gente já ouviu várias vezes, várias pregações sobre essa passagem. Fala sobre Gideão. Gideão foi alguém que Deus escolheu num momento precioso para trazer libertação ao povo de Israel, no momento de opressão que eles estavam dos midianitas, para trazer a libertação, para fazer algo tremendo, algo poderoso, não é verdade? E a gente sabe que Gideão, ele fez isso com quantos homens? Você que lê bastante a Bíblia, me ajuda aí. Quantos homens estavam com Gideão nessa empreitada? Quantos? 300. Quantos homens tinham no início de tudo, você lembra? A gente vai ver daqui a pouco, fica tranquilo. Vou poder te ajudar. Como eu já li hoje bastante, então está fresquinho na minha memória, tá bom? Ok? Então, queridos, Gideão foi trabalhado na sua mente por Deus, pelo anjo do Senhor que apareceu a ele, em uma das áreas mais atacadas do ser humano e também do cristão hoje. Uma arma poderosa que Satanás investe contra nós, para que a gente não viva tudo ou não viva nada daquilo que Deus tem planejado para nós. Essa arma chama-se medo. Medo hoje é algo tão fácil, tão palpável na vida do ser humano. Os medos podem se manifestar de várias formas. Só que hoje eu quero trabalhar não o medo, aquele pavor, aquela coisa assustadora que às vezes pessoas ficam trancadas dentro de casa, chegam a ponto de terem enfermidades na alma, mas eu quero trazer um traço, um aspecto do medo que significa fugir. Fugir do confronto, fugir do enfrentamento, fugir de alguma coisa. Porque desde que nós convertemos, você há de convir, desde que nós conhecemos o Senhor Jesus, todos nós, todos os dias, a não ser que você seja um super-herói, você lida, você enfrenta, você sofre, você luta contra essa palavra chamada medo. E essa batalha, ela não acontece aos olhos naturais, ela não acontece algo, você às vezes não percebe, mas essa batalha acontece na nossa mente. Essa batalha acontece também no reino do Espírito, porque a Bíblia nos fala que Deus não nos deu espírito de quê? De medo. Amém? Mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Não é verdade? Então concorda comigo que o medo não provém de Deus. Amém, queridos? Amém. E como nós combatemos esse tipo de medo que muitas vezes nos leva a fugir, a não enfrentar, a não confrontar as situações que aparecem? Como é que nós enfrentamos? Basta nós olharmos para a vida de Gideão, basta nós olharmos para a vida de Josué, porque tantas vezes Deus falou para Josué, não temas, não temas, não temas,
ser forte e ser corajoso. A gente vê com tantos homens de Deus na Bíblia, Deus insistindo nesse aspecto. Por que Deus insistiu nisso? Por que Deus falou para Gideão, homem valente, varão valente? Gideão, que nada. Eu valente? Senhor, o senhor deve estar vendo outra pessoa do meu lado, porque eu não sou valente coisa nenhuma. Eu sou o menor da casa de meu pai. A minha família é menor da tribo, a minha tribo é menor de Israel. O senhor deve estar enganado. Josué, diante de um grande desafio, Moisés, meu servo, é morto. Você vai levar esse povo, vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Ser forte e corajoso. E no final, no versículo 9, lá em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué, eu estarei com você todos os dias. Por que Jesus falou para os discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Então, querido, não adianta. Deus trabalhou isso, falou isso para homens, porque a mente deles estava impregnada de medo. Palavras de medo, palavras de temor vinham à mente deles. E não tem jeito, às vezes, a gente querer combater as coisas simplesmente na capacidade humana. Nós temos que entender. Pastor Ralph, ele leu um versículo que é chave para a ministração dessa noite. Eu quero trabalhar um pouco realmente com a mente de vocês. Por quê? Porque a gente precisa entender, compreender na nossa mente também com o nosso coração aquilo que Deus nos fornece para atacar, para combater, para vencer isso que vem contra nós. Todo cristão lida com isso todos os dias e eu quero trazer à luz isso. Se você já ouviu falar, se você já conhece, me tolere só um pouquinho, mas eu sei que tem gente aqui que vai compreender de uma forma mais nova, mais lúcida, mais clara aquilo que eu quero falar. Não precisa abrir tua Bíblia, eu não quero mexer muito com a Bíblia, só nesse aspecto de Gideão. Vamos nos lembrar do que diz Romanos 12, versículo 2. Você que é bom de Bíblia vai me ajudar. Vamos lá? Não vos conformeis com este mundo ou século, né? Mas pela da vossa para qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Está claro isso? Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos observar os verbos desse versículo? Não vos conformeis. Conformar, o que significa? Tomar a forma. Então, não tomem a forma deste mundo. Amém, queridos? Não tomem a forma desse mundo, a forma de pensar. O pastor Ralph acabou de falar, é loucura o que nós fazemos. Então, nós não podemos nos guiar naquilo que o mundo fala, naquilo que o mundo diz ou que o mundo pensa. Nós não somos regidos pela lei do mundo. Amém, queridos? Então, não vos conformeis. Então, a Bíblia continua, o versículo continua e fala, mas transformai-vos. Transformação fala de mudança na sua essência, não simplesmente do interior, mas da essência, de dentro para fora. Transformação, metamorfose. Transformai-vos quem? Vocês. Como? Paulo está dando a receita. Como isso pode acontecer? Pela renovação. Renovar, trazer algo novo. Algo novo sobre nós. Tirar o que é velho e colocar algo que é novo dentro de nós. É só a gente lembrar da nossa caixa d'água, não é verdade? A água sai e a outra entra. Se a gente não libera a água de saída, o que vai acontecer? A água vai ficar legal para beber depois de um tempo? Então a água também precisa ser renovada. Então, queridos, precisamos entender. Vamos lá. Primeiro verbo foi conformar. Segundo, transformar. Terceiro, renovar. E o quarto, para que experimenteis. Verbo experimentar, desfrutar.
usufruir. Então, Paulo está falando, existe uma condição básica para nós, filhos de Deus. Paulo não está falando isso para o mundo. Amém? Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Então, Paulo está falando para os crentes, para eu e para você. Paulo está falando o seguinte, só tem uma condição de nós desfrutarmos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, do melhor de Deus. Qual é? Não tomando a forma do mundo, renovando a nossa mente. Essa é a condição básica. Essa é a condição básica. Então não tem jeito, tudo da nossa vida cristã passa por renovação da mente. Amém? Primeiro verbo, vamos lembrar? Conformar. Segundo, transformar. Terceiro, renovar. Quarto, experimentar. Quantos querem estar sempre no quarto experimentando? Amém, queridos? Então, os outros três, exceção, perdão, os dois, depois do conformar, precisam acontecer. Transformar e renovar. Agora, pensa aqui comigo. Vou forçar mais um cadinho. Dízimo e semeadura. Acabamos de passar por esse momento precioso, não é verdade? Amém? Vou dar outra chance. Dízimo e semeadura, acabamos de passar por esse momento precioso. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu quero falar sobre algo que Satanás usa demais contra nós. Depois eu vou chegar no meio. Isso é só um parêntese, querido, para que a gente entenda o que Deus quer falar conosco nessa noite. Paulo, em um dado momento, Paulo fala assim, no livro de Coríntios. Se alguma coisa eu tenho que perdoar, eu também perdoo, porque eu não quero dar ocasião a Satanás, porque eu não desprezo os seus planos ou os seus ardis. Você sabe o que é um ardil do diabo? A Bíblia fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios 2, logo no início do capítulo, fala sobre isso. O que Paulo está querendo dizer com ardil? Você sabe o que é um ardil? Ardil é um plano. Em outras traduções falam planos. Ardil é uma cilada, uma arapuca que Satanás arma para nós. É um plano que quer levar a gente para o buraco. E aí, nesse plano, nessa cilada que ele estabelece, não é para nós cairmos, para nós naufragarmos na fé. Esses ardis são situações que ele cria, onde ele lança sofismas. O que são sofismas? Em outras traduções da Bíblia fala sobre argumentos, pensamentos. Sofisma é como uma mentira que se tornou verdade dentro de nós. Então vamos lá, ele cria um ardil para gerar um sofisma, e a Bíblia fala de uma outra situação pós-sofisma que é chamada fortaleza espiritual da nossa mente. 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas das nossas milícias, elas não são... Foi lido aqui, vamos lá. As armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Anular sofisma. Como que você anula alguma coisa? Como que você torna nulo alguma coisa? Alguma coisa tem que suplantar aquilo, não é verdade? Como você anula um decreto, você anula uma lei? Você tem que estar embasado em alguma coisa, concorda? Amém? Como você anula uma mentira? Trazendo uma verdade sobre ela. Vamos lá? Ardil gera sofisma, que sofisma gera fortaleza. Presta bem atenção, vamos ao exemplo do dinheiro. Você que está aqui, me tolere um pouquinho. Quando a gente vê, ou já viu, algum escândalo na área financeira, no reino, infelizmente, tem e acontece. O que acontece? Por que Satanás marreta tanto isso na mídia? Por quê? Porque ele quer, ali, ele está gerando um ardil. Para quê? Você que já tem a sabedoria, sua mente já está renovada, você já é ousado no semear na casa do Senhor, você está tranquilo. Mas aqueles que não têm isso, aquilo ali é um plano de cilada. Ali gera um pensamento. Vai dar dinheiro para pastor? Todo pastor é ladrão. Isso é um pensamento. O que acontece? De tanto isso se suceder,
vai gerando o quê? Uma fortaleza. Quando a pessoa chega na igreja, fala em dinheiro, ela abaixa a cabeça, ela não semeia. Eu estou citando o exemplo do dinheiro porque é algo bem claro. Vamos trazer isso para o medo agora? Amém? Entenderam o princípio? Ardil, sofisma, fortaleza. E fortaleza fala de um lugar, muitas vezes regido por demônios, que quando chega nessa área, o demônio vem com tudo e a pessoa não passa. Por que às vezes a pessoa ela é tão fluente e às vezes ela prospera em algumas áreas da vida e em outras não? Porque numa área a mente dela já foi renovada, a outra não, precisa ser renovada. Isso é muito claro, às vezes a gente vê muito claro isso dentro da igreja. Então, querido, nós precisamos entender que a forma de nós trazermos verdade, a verdade da palavra, a renovação, é a única forma de nós desfrutarmos do melhor de Deus. E por que eu estou falando sobre medo? Porque eu quero de fato, querido, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, jogar verdadeiras bombas nessas fortalezas, nesses sofismas, que muitas vezes nós temos que lidar com eles. Você tem que lidar na sua família, você tem que lidar no seu trabalho, você tem que lidar no seu grupo familiar, você lida no seu ministério. Ou você pensa que nós líderes não lidamos com isso todos os dias? E como nós vencemos? Como nós conseguimos ir além? A questão não é simplesmente a ausência de medo. Medo é um sentimento que vai nos acometer. Agora, é possível você avançar sobre o medo. É possível você prevalecer na sua mente, no seu coração, da palavra de Deus, o que ela diz a respeito de mim e de você, do que Satanás diz e o mundo diz. É possível, querido, você vencer o medo. Fala, não sou medroso, não. Quando você ouve assim, não vai dar certo. Você vai pregar lá hoje e nada vai acontecer. Você vai para o grupo familiar hoje, nada demais vai acontecer. Desiste disso. Desiste. Você ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, você ter uma família poderosa, uma família santa, uma família separada, isso não é para você. Você não é capaz. Alguém já ouviu essa voz aqui, como eu já várias vezes? Acho que só um, né? Alguém já ouviu isso aqui alguma vez? Amém? Então nós lidamos com isso, querido, o tempo todo. É uma guerra constante. A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós lidamos com isso. O medo está presente em quase todos os lugares e situações. Medo de perder. Medo de seu filho vai crescer e amanhã o que vai ser? Medo da violência, medo de tantas coisas. O medo está presente em todo o tempo, a gente lida com ele. Mas é possível vencer o medo. E nessa noite eu quero, em nome de Jesus, te encorajar a isso. Porque para que em 2014, se você já tem vencido, permaneça vencendo. Se você foi limitado ou freado na sua fé e naquilo que Deus tem para você, você possa romper com todas as cadeias que te prendem e desfrutar do melhor de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Abrem Juízes capítulo 7, porque a hora já voou. Meu Deus. Juízes 7. Glória a Deus. Vamos nessa? Podemos ir, amém? Versículo 2 diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora para o monte de Gileade. Então 22 mil, olha a resposta aí da pergunta. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Quantos homens voltaram?
22 mil estavam juntos. Amém? Ficaram apenas 10. Quantos voltaram de medo? Ficaram com medo? 12 mil. 12 mil estavam com medo. Versículo 4, continuando. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há muita gente nesse negócio. Desce com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá contigo, ele irá. Mas se eu disser, este não irá contigo, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos à boca, foi quantos homens? Quantos homens? 300 homens. Vamos lá, 22 mil, voltaram 12 e ficaram 10. Esses 12 mil, eles estavam com o quê? Com o quê, queridos? Deus pode contar com aqueles que estão com medo, paralisados pelo medo. É isso que eu quero trazer à tona nessa noite. Continuando. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas do que partiram. E a gente pensa assim, pô, Gideão era um homem cheio de coragem, aqui ele já estava resolvido, ele já estava determinado, eu vou arrebentar com os midianitas. Normalmente a gente pensa isso, a verdade não é. Sim ou não, queridos? Só que não é isso que aconteceu, não. Vamos continuar para a gente ver? Olha aí. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você ainda está com de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo. Olha só o que Deus está falando. O que isso nos chama a atenção? E a Bíblia fala que Gideão fez isso. Ou seja, Gideão estava com medo ainda do negócio. Gideão não pegou os 300 e falou: vou arrebentar agora. Gideão estava com medo ainda. Só que Gideão não resolveu voltar para casa. Então, tem momentos na nossa vida, querido, na nossa caminhada, que situações vão se colocar diante de nós, que a gente vai sentir medo. Gideão sentiu. E continuou sentindo, depois de que Deus fez. Agora Gideão nos mostra, a atitude dele nos mostra uma coisa: eu estou sentindo medo, mas eu tenho duas opções. Ou eu creio naquilo que Deus está falando a meu respeito, e a respeito do que Ele vai fazer através de mim, ou eu vou dar crédito a Satanás. Nós sempre temos essas duas opções, querido. Então Gideão aqui não era um homem todo corajoso. Então, quando você olhar para alguém vencendo os seus limites, saiba que essa pessoa está enfrentando, está matando um leão dentro dela a cada dia. Seu líder, seu dirigente, seu supervisor, seu irmão que está do seu lado, se eu ver rompendo, você acha que ele não passa por aquilo que eu passo. Às vezes eu estou lá no jardim, eu vou no banheiro 3, 4 vezes antes de pregar. Então, queridos, nunca fale, ele não passa por aquilo que eu passo. Gideão nos ensina isso, querido, enfrentou mesmo com medo. Agora, um detalhe muito curioso, que lendo essa passagem, Deus me alertou. A gente lembra sempre dos 300, não é verdade? Os 300 de Gideão. Aqueles que fizeram uma coisa extraordinária. É verdade ou não é? A gente se esquece, dos 12 mil a gente não fala, dos 9.700 da segunda etapa também, a gente nem aí. Só que depois, lá no versículo 24 e 25, a Bíblia fala o seguinte, que sobrou uma galerinha dessa turma de Midian. E olha o que Gideão faz. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão, à frente deles até Bet-Bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Gideão faz aquela arruaça com os 300. Só que tem uma turma dos 9.700, que por algum motivo eles não foram escolhidos para estar lá. Por algum motivo.
Deus fez esse tipo de seleção na forma de beber água. Então, os 300, a gente entende que eram homens que, para aquela ocasião, precisavam ser homens, não simplesmente homens talentosos, mas homens que tenham características que eu não quero abordar aqui, de lealdade, porque para fazer o que eles fizeram, a loucura que eles fizeram, eles têm que estar muito certos daquilo que Deus vai fazer e da liderança que eles têm. Isso é um ponto, não quero trabalhar sobre eles. Mas o que me chama a atenção é que esses 9.700 que não foram embora com medo, eles puderam ser úteis no reino de Deus. Então, todos nós somos úteis. Basta a gente ter coragem de enfrentar os nossos medos. Você é útil, meu irmão. Fala para o teu irmão, você é útil, meu irmão, no reino de Deus. Você pode não ser um poderoso como os 300, mas você é útil, meu amado. Basta você ter coragem de enfrentar a si mesmo, seus temores, e aí os seus gigantes interiores. Amém, queridos? Aleluia! Porém, eu tenho visto que muitos homens, mulheres, famílias têm deixado de experimentar o melhor de Deus, porque têm permitido o medo prevalecer sobre ele. Mas nessa noite, querido, eu creio que Deus trouxe você aqui para que, de alguma forma, tua mente pudesse ser renovada e o Espírito Santo te levar a situações, a ocasiões, onde o medo te freou, te paralisou e continua fazendo isso. Eu quero falar para você que isso não vai parar. Nós não vamos deixar de lidar com isso. Mas uma coisa nós precisamos entender. A nossa mente precisa ser renovada a respeito daquilo que Deus pensa de nós, a respeito daquilo que Ele quer fazer através de nós. Através da sua palavra, através de louvores, através daquilo que Ele diz a nosso respeito. Na verdade, Deus fala, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Então, não tenhamos medo, não fujamos do confronto. Por quê? Porque quando a gente foge, a gente deixa de experimentar o que Deus tem para nós logo a seguida. Não fuja do enfrentamento, pessoal. Você, pai que está aqui hoje, você, mãe, não fuja da responsabilidade de cuidar da sua casa. Não tenha medo de ser ousado, de ser corajoso naquilo que Deus tem colocado você para fazer. Que se levantem os príncipes de Deus e as princesas do Senhor sobre essa terra, eu creio. Pessoas corajosas que enfrentam, que não se desviam, que não fogem do confronto, são um verdadeiro testemunho para essa geração. E eu creio, em nome de Jesus, que é assim que a gente vai alcançar mais e mais sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Então, tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de assumir aquilo que Deus tem para você. Não fuja, não tenha medo de assumir. Deus te chamou. Deus te escolheu. Você veio aqui nessa noite porque Deus tem um projeto sobre a tua vida. Eu queria, para encerrar, a gente está caminhando para o final, passar um vídeo. Pode colocar aí, Rafa, no... Quero fazer convite a você pai que está aqui nessa noite, para que você não tenha medo de assumir aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, para que você seja o guia do teu lar, para que você seja a referência de amor, de quebrantamento, seja a figura de Cristo dentro de casa. Eu sei que você vai ter que enfrentar seus medos, seus temores, sua própria educação, suas tradições. Mas exemplo de amor, de misericórdia, de compaixão, de humildade, precisa vir de nós. E nós não podemos nos acovardar diante daquilo que Deus confiou a nós, como sacerdotes do nosso lar. Eu queria convidar você, pai, a você ficar de pé, você, homem da casa, você ficar de pé.
Não precise falar nada que você não crê ou que você não queira. Porém, isso é algo muito pessoal entre você e Deus. Você sabe como anda a tua casa, você sabe como anda a tua família, que rumo a sua casa está seguindo. Esse rumo, sua família está vindo atrás de você, sendo guiada por você, ou está sendo guiada pelo mundo, pela forma do mundo. Chegou o tempo, Pai, de sua família seguir você, porque você segue a Jesus. Não aponte para um lado, não aponte para um outro. Nossa casa precisa seguir a Jesus através de nós. E você é o instrumento que Deus vai usar para agir dentro da sua casa. Você é transformado, sua família tem caminho aberto para ser transformado. Você é autoridade sobre a tua casa. Como o pastor Raul falou, acima de qualquer pessoa, você é autoridade máxima sobre a tua casa. Eu quero, em nome de Jesus, te encorajar nessa noite, a você refletir como foi esse ano. Você como sacerdote do seu lar, como exemplo. Quem é que puxa a família para buscar o Senhor? É a sua esposa? Ou é você, pai sacerdote do lar, figura de Cristo? Você precisa resolver dentro de você que você é essa pessoa que Deus escolheu. Queria pedir que todas as mães e mulheres do lar ficassem de pé nessa hora. Desse a mão ao seu esposo. Decidissem você, esposa fiel, ajudadora, auxiliadora, uma só carne com o seu marido. Queria que você orasse, marido, com sua esposa agora, 2 minutos. Você que o Espírito Santo trouxe revelação ao teu coração da importância dessa mensagem, desse vídeo, de você não ter medo, não fugir daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Tanto no campo familiar como no campo pessoal, ministerial. Entenda, querido, é muito sério isso. Eu falo para você, minha família tem dificuldades, passa por lutas. Mas graças a Deus, lá em casa, nós estamos resolvidos. Nossa casa servirá ao Senhor. Eu e minha esposa falamos uma linguagem só. E nós queremos enfrentar nossos limites para ver os nossos filhos como testemunhos sobre essa geração. Quantas vezes tive que renovar minha mente, abrir mão dos meus conceitos, das minhas tradições, enfrentar meus medos para ser figura de Cristo. Então, pai, não tenha medo. Mãe, esposa, ajude-o. Ajude-o. Ore com ele, ore com ela. Em nome de Jesus.